A sensação de estar sendo observado é quase universal. Não importa se você está sozinho em casa, no meio da rua deserta à noite, ou até cercado de pessoas. Em algum momento, um arrepio sobe pela sua nuca. Você vira o rosto rapidamente, olha para trás, mas não vê nada. Isso não é só coincidência. Nosso cérebro desenvolveu um mecanismo chamado hipervigilância, que é um estado de alerta constante, como se fosse um radar invisível varrendo o ambiente em busca de ameaças. Esse radar não depende da linha de visão direta. Ele usa microestímulos, o som do vento mudando de direção, uma variação mínima na iluminação, o barulho de passos camuflados pelo silêncio. Antes mesmo de estarmos conscientes de tudo isso, a amígdala, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, já dispara sinais de perigo. Por isso sentimos um arrepio. É basicamente o nosso corpo gritando: cuidado, algo está muito errado. Mesmo quando não há nada visível, essa resposta automática não desaparece. A ciência explica isso como um mecanismo de sobrevivência, mas para quem sente, a experiência é muito mais intensa. É como se uma presença invisível existisse de fato, como se houvesse olhos nos observando no escuro, esperando o momento certo para se revelar. E se até aqui parece apenas biologia, espera bem aí, porque os relatos de pessoas que sentiram essa presença vão além da explicação científica. Existem experimentos científicos que até tentaram comprovar se realmente podemos sentir quando alguém nos observa. Um dos mais famosos foi feito pelo psicólogo Rupert Sheldrake. Ele convidou voluntários para participar de um teste. Ficariam sentados em uma sala enquanto outra pessoa, atrás deles, recebia instruções aleatórias para olhar fixamente para a nuca do participante, ou simplesmente olhar para o outro lado. O voluntário, é claro, sem poder ver, tinha que dizer se ele estava sendo observado ou não. O resultado disso foi um tanto quanto intrigante, e mais da metade das vezes, as pessoas acertaram quando estavam sendo vigiadas. Alguns pesquisadores criticaram a metodologia, mas a sensação continua inexplicável. Como podemos sentir um olhar se não há contato visual? Há quem diga que o olhar humano carrega uma energia sutil, algo que não é visível, mas que pode ser percebida. Culturas antigas acreditavam no mal olhado, que era a ideia de que o simples ato de olhar poderia influenciar, amaldiçoar ou até adoecer uma pessoa. Talvez essa criança tenha nascido justamente dessa sensação estranha de ser vigiada, mas existe um detalhe ainda mais desconfortável. Essa sensação não acontece apenas quando alguém está próximo. Muitas pessoas relatam sentir que são observadas mesmo em locais onde é impossível ver outra pessoa. Casas vazias, florestas silenciosas, prédios abandonados. Não há nada lá, mas o corpo insiste que há. Em alguns casos, as testemunhas afirmam que não apenas sentiram, mas também ouviram. E é aqui que a linha entre ciência e o inexplicável começa a se borrar. Porque se não há ninguém, de onde que vem esse olhar invisível? Será que é apenas o cérebro, preso em sua mania de criar coisas? Ou existe algo que realmente nos acompanha? Imagina que você está sozinho em casa, tarde da noite. Você desliga a TV e o silêncio toma conta. Mas, de repente, você sente aquele frio subir pela espinha. Seus olhos correm imediatamente para o corredor escuro. Não há nada lá, mas seu corpo insiste. Tinha alguém ali. Esse fenômeno é chamado por neurocientistas de sensação de presença, que é quando o cérebro cria a percepção de que outra entidade está ao nosso lado. Isso costuma acontecer em situações de estresse principalmente, isolamento ou até medo intenso. Exploradores em regiões extremas já relataram sentir a companhia de um parceiro invisível que parecia andar ao lado deles. Só que em alguns relatos essa presença não é amigável. Montanhistas dizem ouvir passos pesados atrás deles, como se algo seguisse na neve. Soldados em zonas de guerra relatam ver silhuetas que desaparecem assim que olham diretamente. E pessoas comuns como nós falam sobre figuras que ficam à espreita nos cantos do quarto durante a madrugada. A ciência até tenta explicar com descargas elétricas no cérebro, microalucinações ou respostas de defesa exageradas, mas para quem viveu, a experiência é real demais para desacreditar.
Quer um exemplo? 1921, o explorador britânico Frank Smithell escalava o Everest. No auge do cansaço e do frio, ele jurava sentir a presença de um companheiro invisível caminhando ao seu lado. Chegou até a dividir comida com esse cara, convencido de que ele não estava sozinho. Se isso tudo fosse apenas uma falha do cérebro, por que tantas culturas diferentes relatam o mesmo fenômeno? Por que tantas pessoas descrevem o mesmo arrepio, a mesma sensação sufocante? Talvez não seja apenas alucinação, talvez haja algo que sempre esteve ali, mas que só se revela quando baixamos a guarda. Agora imagina o seguinte, você entra em um prédio abandonado, mas o lugar está vazio, empoeirado, sem sinais de vida, mas assim que pisa ali, alguma coisa muda. Você, por um acaso, sente que não está sozinho. Não tem nenhum som lá dentro, nenhum movimento, apenas uma pressão invisível sobre a nuca. Muitos pesquisadores modernos tentam ligar essa sensação a fatores ambientais, claro, infrassons, por exemplo, que são sons em frequências tão baixas que não podem ser ouvidos, mas que mesmo assim causam desconforto e ansiedade. Campos eletromagnéticos também podem gerar a impressão de que há uma presença no local. Isso meio que explicaria porque tantas casas assombradas despertam as mesmas sensações. Mas e quando não há nada disso? E quando a sensação acontece em plena luz do dia, em lugares comuns, até no conforto da nossa própria casa? E é aí que a gente volta à pergunta inicial. Por que sentimos que alguém nos observa? Talvez seja apenas um reflexo do nosso instinto ancestral, é claro, mas também talvez seja o cérebro tentando nos proteger de perigos invisíveis. Até algo que a ciência ainda não conseguiu explicar atualmente. Um olhar que atravessa paredes, sombras que se movem sem origem, presenças que o corpo sente, mas os olhos nunca captam, algo que sempre esteve ali, algo que sempre vai estar. Da próxima vez que você estiver sozinho e sentir esse arrepio, pense bem antes de ignorar, porque talvez não seja apenas seu cérebro, talvez alguém, ou melhor, algo, esteja te observando.